Olá a todos, vamos continuar lendo o livro Além da Democracia. Vamos para a parte 10. Mito 9. Democracia é equivalente a liberdade e tolerância. Esse é um mito. Vamos entender. Um dos mitos mais persistentes sobre a democracia é que ela é o mesmo que liberdade. Para muitas pessoas, liberdade e democracia caminham juntas, como as estrelas e a lua. Mas, na verdade, a liberdade e a democracia são opostas. Em uma democracia, todos devem se submeter às decisões do governo. O fato de que o governo é eleito pela maioria é irrelevante. Coerção e coerção, quer seja ela exercida pela maioria ou por um único governante. Em nossa democracia, ninguém pode escapar das decisões tomadas pelo governo. Se você não obedecer, será multado e, se recusar a pagar a multa, você acabará na cadeia. É simples assim. Tente não pagar uma multa de trânsito ou seus impostos. Neste sentido, não há. Para o próximo. Não há diferença fundamental entre uma democracia e uma ditadura. Para alguém como Aristóteles, que viveu em uma época em que a democracia ainda não tinha sido santificada, isso era óbvio. Ele escreveu, abre aspas, a democracia ilimitada, assim como a oligarquia, é uma tirania espalhada por um grande número de pessoas. Liberdade significa que você não tem que fazer o que a maioria dos outros homens quer que você faça. Isso é liberdade. Você não é obrigado a fazer só porque todo mundo está fazendo ou porque o governo mandou. Isso lembra o que, por exemplo, no caso das vacinas, né? Pouco tempo atrás. Praticamente obrigando, forçando todo mundo a tomar. Por meio de coações. Mas que você pode decidir por si mesmo. Como o economista John T. Wenders disse uma vez, aspas, há uma diferença entre democracia e liberdade. A liberdade não pode ser medida pela possibilidade de se poder votar. Ela pode ser medida pelo âmbito daquilo sobre o qual não se vota. Fecha aspas. Este âmbito é muito limitado em uma democracia. A nossa democracia não nos trouxe a liberdade, mas o seu contrário. O governo aprovou inúmeras leis que impossibilitam muitas interações e relações sociais voluntárias. Inquilinos e proprietários não são livres para fazerem contratos da forma que acharem melhor. Os empregadores e os trabalhadores não podem decidir livremente sobre os salários e as condições de trabalho que desejarem. Médicos e pacientes não estão autorizados a decidirem livremente quais os tratamentos ou medicamentos que irão ser utilizados. As escolas não são livres para ensinar o que elas quiserem. Os cidadãos não estão autorizados a discriminação. As empresas não estão autorizadas a contratar quem elas quiserem. As pessoas não são livres para assumir qualquer profissão que quiserem. Em muitos países, o
Os partidos políticos têm de permitir candidatos do sexo feminino para cargos públicos. As instituições de ensino estão sujeitas a cotas raciais e a lista continua. Regras e mais regras e normas. Depois o povo reclama da burocracia. Tudo isso tem pouco a ver com liberdade. Por que as pessoas não têm o direito de assinar qualquer tipo de contratos ou acordos que elas quiserem? Por que é que os outros têm que se meter em acordos sobre os quais eles não são parte interessada? Leis que interferem na liberdade do povo de celebrar acordos voluntários podem beneficiar determinados grupos, mas elas invariavelmente prejudicam outros grupos. Leis de salário mínimo beneficiam certos trabalhadores, mas prejudicam as pessoas que são menos produtivas do que o salário mínimo exige. Essas pessoas se tornam muito caras de serem contratadas e, assim, ficam desempregadas. Da mesma forma que as leis que protegem as pessoas de serem demitidas podem beneficiar algumas pessoas, mas desencorajam os empregadores de contratarem novas pessoas. Quanto mais rígidas são as leis trabalhistas, mais os empregadores têm razões de temerem ficar presos às pessoas de quem não podem se livrar quando o negócio deles requer que o façam. O resultado é que eles contratam o mínimo de pessoas possível. Mesmo quando os negócios vão bem. Novamente, isso tende a prejudicar, em particular, as pessoas com baixas qualificações. Ao mesmo tempo, o alto desemprego resultante faz com que as pessoas que têm um trabalho tenham medo de mudar de carreira. Da mesma forma, leis de controle de aluguel beneficiam os inquilinos existentes, mas desencorajam os proprietários de alugarem habitações vagas e investidores de desenvolverem novos empreendimentos imobiliários. Assim, estas leis levam à escassez de habitação e elevam o valor dos aluguéis, prejudicando as pessoas que estão procurando um lugar para viver. Ou considere as leis que ditam padrões mínimos para os produtos e serviços. Será que elas não beneficiam a todos? Bem, não. A desvantagem dessas leis é que elas limitam a oferta, reduzem a escolha do consumidor e aumentam os preços. Abre parênteses. Mais uma vez, elas prejudicam principalmente os pobres. Fecha parênteses. Por exemplo, leis que exigem normas de segurança para automóveis elevam seus preços e os tornam inacessíveis para os grupos de rendas mais baixas, que são privados de decidirem por si mesmos, pois os riscos que eles querem assumir nas estradas. Quais os riscos que eles querem assumir nas estradas? Para ver por que tais regulamentos de proteção têm sérios inconvenientes, imagine que o governo proíba a venda de qualquer carro abaixo da qualidade de um Mercedes-Benz. Será que isso não iria garantir que vamos todos estar dirigindo os melhores automóveis e os mais seguros? Mas, claro, somente aqueles que puderem pagar por um Mercedes-Benz ainda estariam dirigindo.
Ou pergunte a si mesmo, por que o governo não triplica o salário mínimo? Nós todos estaríamos ganhando muito mais dinheiro, não é mesmo? Bem, aqueles que ainda teriam emprego, sim. Os outros não. O governo não pode fazer mágica com suas leis, mesmo que muitas pessoas pensem assim. Em uma democracia, você tem que fazer o que o governo diz, já que, basicamente, todos que você faz precisa de permissão do Estado. Tudo que você faz precisa de permissão do Estado. Na prática, aos indivíduos ainda são permitidas muitas liberdades. Mas a ênfase é sobre o permitir. Todas as liberdades que temos em uma nação democrática são concedidas pelo Estado e podem ser tiradas a qualquer momento. Embora ninguém peça permissão ao governo antes de tomar uma cerveja, este consentimento é, no entanto, implicitamente necessário. Nosso governo, democraticamente eleito, pode nos proibir de beber cerveja, se quiser. Na verdade, isto aconteceu nos Estados Unidos durante a proibição. Hoje em dia, você tem que ter 21 anos para que seja autorizado a beber. Outros estados democráticos têm regras semelhantes. Na Suécia, você só pode comprar bebidas destiladas em lojas estatais. Em muitos países e estados, a prostituição é ilegal. Os cidadãos noruegueses não estão sequer autorizados a comprar sexo fora da Noruega. Na Holanda, você precisa de permissão do governo para construir um galpão ou mudar a aparência de sua casa. Claramente, essas são todas instâncias de ditadura, não de liberdade. É por vezes pensando que, nas democracias ocidentais, a maioria não pode simplesmente fazer o que quiser, ou mesmo que as democracias, de fato, tipicamente, protegem os direitos das minorias. Isto é um mito. Sim, há atualmente algumas minorias que gozam de proteção especial do Estado, como, por exemplo, feministas, gays e minorias étnicas. Outras minorias, como os mexicanos, fumantes, usuários de drogas, empresários, sem-tetos, cristãos, não podem contar com o tratamento preferencial. A popularidade de algumas minorias tem mais a ver com a moda do que com a democracia. Há uma diferença entre democracia e liberdade. A liberdade não pode ser medida pela possibilidade de se poder votar. Ela pode ser medida pelo âmbito daquilo sobre o qual não se vota. Em uma democracia, as razões pelas quais algumas minorias são deixadas em paz ou tratadas preferencialmente são variadas. Algumas das minorias têm vozes muito ativas e, imediante, saem às ruas quando seus direitos, abre parênteses, isto é, privilégios, fecha parênteses, estão ameaçados. Alguns funcionários públicos ou trabalhadores sindicalizados ou agricultores. Na França são alguns exemplos desses grupos. Outros são tratados com cautela porque eles são propensos a reagirem agressivamente quando eles têm que cumprir regras, como por exemplo hooligans ou gangues étnicas ou ativistas verdes. Se os fumantes
quando ainda eram maioria, tivesse respondido violentamente quando as suas liberdades estavam sendo espezinhadas, muitas leis antitabagismo provavelmente nunca teriam passado. O ponto principal é: não há nada no sistema democrático em si ou no princípio da democracia que garanta os direitos das minorias. O princípio da democracia é justamente que a minoria não tem direitos inalienáveis. O parlamento ou o Congresso podem aprovar qualquer lei que queiram, sem levar em conta as minorias. E as modas mudam. As minorias mimadas de hoje podem ser os bodes expiatórios de amanhã. Mas a democracia não possui constituições para nos proteger contra a legislação tirânica da maioria. Da maioria? Até certo ponto, sim, mas note. Que a Constituição dos Estados Unidos foi adotada antes de os Estados Unidos serem uma democracia. E a Constituição pode ser alterada pelo sistema democrático, de qualquer forma que a maioria quiser. E muitas vezes tem sido. A proibição do álcool foi aprovada por uma emenda constitucional, assim como o imposto de renda. A própria existência de emendas constitucionais mostra que a Constituição está sujeita ao controle democrático, isto é, a vontade da maioria. E nem era perfeita a Constituição original. Ela permitia a escravidão. Outros países democráticos têm constituições que são ainda menos protetoras da liberdade individual do que a Constituição dos Estados Unidos. Nos termos da Constituição holandesa, o Estado deve proporcionar empregos, habitação, meios de subsistência, saúde, redistribuição de riqueza e assim por diante. Esta Constituição parece mais um programa eleitoral sociodemocrata do que um manifesto da liberdade individual. A União Europeia tem uma Constituição que diz que ela deve trabalhar para o desenvolvimento sustentável da Europa, baseado num crescimento econômico equilibrado e na estabilidade de preços, numa economia de mercado social competitiva, visando o pleno emprego e o progresso social e um elevado nível de proteção e melhoria da qualidade do meio ambiente. Aqueles e outros artigos neste documento dão às autoridades europeias muita margem de manobra para regular a vida das pessoas. Aliás, as populações da França e Holanda votaram contra esta Constituição em referendos, mas ela acabou sendo aprovada assim, mesmo assim. A democracia é também vista, muitas vezes, como andando de mãos dadas com a liberdade de expressão. Mas, novamente, isto é um mito. Não há nada nos ideais da democracia que favoreça a liberdade de expressão. Como Sócrates descobriu, os países democráticos têm todos os tipos de regras que limitam a liberdade de expressão. Na Holanda é proibido insultar a rainha. Nos Estados Unidos, a primeira emenda da Constituição garante a liberdade de expressão, mas com exceção de obscenidade, difamação, incitação ao motim e palavra de luta, bem como o assédio.
comunicações privilegiadas, segredos comerciais, material classificado, direitos autorais, patentes, conduta militar, comerciais, tais como publicidade, e restrições de tempo, lugar e modo, um monte de exceções. Porém, o ponto importante a ser considerado é que a Constituição dos Estados Unidos, por exemplo, e a liberdade de expressão que venham com ela, foi adotada antes do advento da democracia. A razão pela qual as pessoas nas democracias ocidentais desfrutam de uma série de liberdade não é porque elas são democracias, mas porque elas têm tradições liberais clássicas ou libertárias, que surgiram nos séculos 17 e 18, antes de se tornarem democracias. Muitas pessoas nesses países não querem desistir dessas liberdades, mesmo que o espírito de liberdade esteja constantemente sendo corroído pelo espírito de intromissão democrática. Em outras partes do mundo, as pessoas têm menos conexões com a liberdade individuais. Muitas democracias não ocidentais mostram muito pouco respeito pela liberdade individual. Em países democráticos islâmicos, como o Paquistão, as mulheres têm pouca liberdade e nem há liberdade de expressão ou liberdade de religião. Nesses países, a democracia é uma justificativa para a opressão. Se a democracia fosse introduzida em monarquia absolutas, como o Dubai, Catar e Kuwait, isso conduziria provavelmente a menos liberdade. Os palestinos na faixa de Gaza elegeram democraticamente o fundamentalista Hamas, que não é muito amante da liberdade, abre aspas, um resultado que, ironicamente, não foi na época aceito pelos Estados Unidos e pelos outros governos democráticos ocidentais. Fecha aspas. Por hoje é só. No próximo vídeo leremos o mito 10. Obrigado a todos, Deus abençoe e até a próxima.